Olá, sejam todos bem-vindos na nossa aula. Hoje iremos trabalhar sobre as transformações da matéria. As transformações da matéria são as modificações que ela pode sofrer com ou sem mudança de sua composição. Toda e qualquer modificação que ocorre com a matéria pode ser considerada um fenômeno. Esses fenômenos podem ser físicos ou químicos. Vamos estudar a diferença entre eles e alguns exemplos. Vejamos agora, na nossa próxima imagem, os fenômenos químicos. Os fenômenos químicos é a transformação da matéria que provoca uma alteração em sua estrutura, a sua natureza ou a construção íntima da matéria. Ou seja, os átomos que constituem a matéria, eles são reorganizados, adquirem assim uma propriedade diferente da anterior, impedindo a recuperação daquela substância que foi modificada, resultando na formação de novas substâncias. Ou seja, as substâncias antes da transformação são diferentes das substâncias após a transformação, onde nós não conseguimos reverter essa situação. Vamos analisar os nossos exemplos, que vocês estão vendo aí na tela. Nós temos aí um papel sendo queimado. Vale ressaltar que para que uma determinada substância entre em combustão, é necessário obrigatoriamente a presença do gás oxigênio, pois sem ele não conseguimos fazer as coisas pegar fogo, ok? Então, quando o papel por completo virar pó, aquele pó escuro, você não consegue fazer com que aquela cinza vire uma folha de papel novamente, tá? Pois você modifica, você altera a estrutura, a natureza, a construção íntima da matéria. Ou seja, os átomos que constituem a matéria, eles são reorganizados, impedindo a recuperação da substância antes da reação, como já citamos no início do nosso vídeo. Da mesma forma acontece com os outros. Quando você mistura os ingredientes para fazer um bolo, você não consegue separá-los novamente, mudando totalmente a estrutura íntima de cada substância. Se você cozinhar um ovo, você não consegue fazer com que ele volte para o seu estado inicial. O mesmo princípio que acontece na folha de papel, no nosso primeiro exemplo, acontece com qualquer outra substância que pega fogo, como por exemplo uma bomba ou um simples fato de acender um fósforo. Outros exemplos do fenômeno químico é o ataque do oxigênio e da umidade do ar a um ferro, que não consegue reverter também essa situação. Esses são alguns exemplos de fenômenos químicos. Vejamos agora, na nossa próxima imagem, os fenômenos físicos. Os fenômenos físicos é a transformação da matéria que não provoca uma alteração em sua estrutura, a natureza mais íntima da matéria. Não ocorre o rearranjo atômico, portanto, não a transforma em outra substância, tá? Nesse fenômeno são alteradas as propriedades físicas do composto, tais como fragmentação, a temperatura, o deslocamento, a mudança de estado físico, tá? Nós temos aí alguns exemplos de fenômenos físicos. O nosso primeiro exemplo, nós temos uma latinha de alumínio amassado. Quando amassamos a latinha, não mexemos com a estrutura íntima da matéria. Ela permanece a mesma. Da mesma forma, quando quebramos um objeto, como um copo de vidro que vocês estão vendo, ou cortamos uma folha de papel, por exemplo, apenas fragmentamos, diminuímos o tamanho desse corpo. Também temos como exemplo de fenômenos físicos a fusão do gelo. A substância água, ela vai permanecer a mesma. O que vai mudar
é apenas o estado físico da matéria. E por fim, nós temos o bolo. Preste atenção agora que o bolo já está pronto e agora vamos apenas cortá-lo em fatias menores. Vamos apenas fragmentá-lo, diminuir o seu tamanho. Isso faz com que você não mude a estrutura, a natureza ou a constituição íntima da matéria. Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.